Dando continuidade às discussões pertinentes às alterações promovidas pela Lei 13.303, o Pesquisa Brasil recebe mais uma vez em nossos estúdios a professora Caroline Rodrigues da Silva. Carol, uma das inovações da lei foi a disposição de que as estatais deverão publicar e manter atualizado o regulamento interno de licitações e contratos. O que diz o conteúdo desse regulamento, Carol? Esse regulamento, Carol, é muito importante, por isso deve ter muita cautela pela entidade ao dispor dessas questões. Ela serve, esse regulamento, para atender a peculiaridades de cada estatal, de acordo com sua estrutura, e também a suprir algumas lacunas da lei, como, por exemplo, a necessidade de aprovação das minutas e termos tanto do edital quanto os termos de contrato pela assessoria jurídica. Outros temas que são importantes para esse regulamento interno de licitação diz respeito à necessidade de um glossário de termos técnicos, definição de competências para aprovação dos instrumentos, para julgamento dos recursos e também para o julgamento para a condução de toda a licitação, ou seja, qual que vai ser o colegiado, quem que é a autoridade competente. Também deve se definir nesse regulamento qual que é a estrutura de um processo de contratação direta, quais são os documentos necessários para instruir o processo. Também é importante verificar questões relativas a julgamento e também a como devem ser avaliados os recursos apresentados nas fases de licitação. É importante também verificar questões relativas aos contratos, à gestão de contrato, à fiscalização, à aplicação de penalidades e várias outras situações que são correlatas às licitações em relação aos seus procedimentos, tanto dos certames quanto também das contratações diretas. Enfim, as entidades devem deixar esse regulamento extenso na medida de suas necessidades, atendendo às suas peculiaridades e de acordo com as regras trazidas na Lei 13.303, Carol. E a gente sabe, né, Carol, que sempre existem peculiaridades. Em relação às obras e serviços de engenharia, por exemplo, quais são as principais inovações? Certo, Carol. Uma das grandes inovações da Lei 13.303 é o orçamento sigiloso, que será tornado aberto somente para o controle interno e externo, ou então sob justificativa da entidade. E também para as obras e serviços de engenharia, de modo mais específico, o projeto básico não precisa mais do detalhamento dos custos. Esse dispositivo ele foi vetado na Lei 13.303 por conta de um possível enrijecimento que poderia transformar a fase interna, além do aumento dos custos. Então, o projeto básico não precisa mais desse detalhamento dos custos. Em relação ainda às obras de serviço de engenharia, podemos citar uma nova modalidade de contratação, que é a contratação semi-integrada. Nessa modalidade de contratação, a entidade vai elaborar o projeto básico, mas o projeto executivo e a execução das obras vai ficar a cargo da empresa contratada. Essa modalidade de contratação ela deve ser utilizada somente quando houver diferentes metodologias e tecnologias a serem empregadas e quando a entidade conseguir, lá no projeto básico, já definir todos os quantitativos dos serviços. Uma última alteração que a gente pode citar em relação às obras e serviços de engenharia é a necessidade de uma matriz de riscos. Essa matriz, que deve ser elaborada pela entidade, ela visa distribuir todos os riscos inerentes à execução das obras e serviços de engenharia, evitando futuramente litígios ou alguns problemas decorrentes da falta dessas definições. Seriam essas as principais alterações nas obras e serviços de engenharia, Carol. E os critérios de julgamento para as licitações, quais são eles? Certo. A Lei 8.666 trazia tipos de licitação. A 13.303 excluiu esses tipos de licitação e os transformou em critérios de julgamento. São aqueles velhos conhecidos: o menor preço, a melhor combinação de técnica e preço, a melhor técnica e a maior oferta. E incluiu o maior desconto, o melhor conteúdo artístico, o maior retorno econômico e a melhor destinação para os bens alienados, Carol. São essas as principais alterações. Que bom ter você conosco aqui no Pesquisa Brasil. Continue acompanhando as entrevistas que produzimos e trazemos com exclusividade para você.
Lembre-se que a informação e a capacitação contínua são fundamentais para o bom andamento das suas atividades. Conte sempre conosco. Até breve!